Bom dia, a paz de Cristo na sua vida. Que bom que a gente pode estar aqui hoje mais um dia. E eu gostaria de refletir e compartilhar com vocês ainda sobre o livro de Lucas. Eu tô lendo o livro de Lucas, como eu comentei no vídeo anterior. E é uma grata surpresa as coisas que nós vamos descobrindo quando a gente começa a ler as Escrituras Sagradas. Por isso que te convido a ler também, tá bom? Não fique apenas se alimentando do que as pessoas te dão. Você lê as Escrituras, é você ir direto na fonte de Deus. Ah, Ju, mas a Bíblia foi deturpada, fizeram alterações, mas a essência da palavra de Deus está aqui. E pode ter certeza que o Espírito Santo, ele vai te capacitar para você entender. É a ele que você tem que pedir. Toda vez que você pegar a Bíblia, você faz uma oração e pede: Pai, que a tua palavra fale comigo e que ela me transforme, em nome de Jesus. É o que eu peço sempre. Então, eu tô pedindo direto da fonte. E lembra que eu comentei com vocês que cada evangelho, ele foi escrito, direcionado, como se fosse direcionado para algum tipo de pessoa. E é engraçado que cada um começa de um jeito diferente. Eles se complementam, mas cada um começa de um jeito diferente. E o livro de Lucas, ele vai contar a história do Senhor Jesus, e é linda, né? Que ele começa a narrar a história do nascimento de João Batista. Olha só que interessante. João Batista, que foi a pessoa que anunciou a vinda de Jesus. E quando você começa a estudar a palavra de Deus, você vai ver que quando tudo se iniciou lá em Abraão, a descendência de Jesus, ela foi envolta a milagres. Sara era uma mulher estéril, e já na velhice Deus concedeu a ela, através de um milagre, ela e Abraão, um filho, que foi Isaac, né? E ao longo das Escrituras, você vai vendo que outras pessoas também tiveram filhos através de milagres. Até eu vi um estudo outro dia falando que Ismael, quando Abraão, né, teve relação com Agar e teve o filho Ismael, ali ele teve um filho de forma natural. Mas quando ele teve Isaac com Sara, foi sobrenatural. Então, nossa descendência vem do sobrenatural, já ali apontando para essa divindade que é Jesus, né? Esse lado espiritual, esse lado divino, o poder de Deus em ação na vida dessa genealogia. E aí o versículo que eu coloquei hoje para vocês como reflexão está no capítulo 3, né? Que fala assim, capítulo 3 está no versículo 3. Então, Lucas, capítulo 3, versículo 3. Qual era a mensagem que João trouxe? E João atravessou todo o rio Jordão, anunciando esta mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Essa era a mensagem de João, para que a gente se arrependa dos nossos pecados e sejamos batizados. E aqui, né, ele deixa essa condição, que Deus perdoará vocês. E a reflexão de hoje é, quando a gente olha aqui o nascimento de João Batista, como eu falei para vocês, a mãe dele, que era Isabel e Zacarias, também não podiam ter filhos. E Deus fez um milagre, o anjo Gabriel veio falar diretamente com Zacarias, falando que eles também já eram idosos, anunciando que Isabel ficaria grávida e que esse filho seria a pessoa que iria fazer o caminho para que o Messias chegasse.
E ele já era cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe dele. Então, aqui no capítulo 1, está no versículo 12. Cadê? No capítulo 11, tá? Capítulo 1, versículo 11. Então o anjo do Senhor apareceu em frente de Zacarias, de pé, do lado direito do altar. Quando Zacarias o viu, ficou com medo e não sabia o que fazer. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu sua oração. Então ele orava por um filho. A sua esposa vai ter um filho e você porá nele o nome de João. O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente, pois o Senhor Deus, para o Senhor Deus, ele será um grande homem. O próprio Jesus disse que nunca existiu na terra um homem nascido de mulher como João Batista, né? Ele não deve beber vinhos nem cerveja, ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento e levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. Ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso como o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam pazes e que os desobedientes voltem a andar no caminho direito. E conseguirá preparar o povo para a vinda do Senhor. Aleluia. Então esse foi o papel de João Batista. E essa mensagem de João, de arrependei-vos e batizai-vos, ela é viva até hoje. Porque a partir do momento que o Senhor Jesus veio, ele também proferiu as mesmas palavras, né? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Nós somos pecadores. Se você se olha no espelho e você acha que você não merece perdão, que você é uma pessoa boa demais, né? Acontecia muito isso aqui nessa época dos fariseus, né? Na época de João, quando ele começou a fazer o trabalho dele de proclamar a palavra de Deus, os fariseus, que eram as pessoas que eram super religiosas, achavam que só por conta dos rituais que elas faziam, elas já estariam salvas e que Deus era com elas. Perseguiu Jesus por causa disso. Não existia essa palavra arrependei-vos dos vossos pecados, confessai os vossos pecados a Deus, que Ele te perdoará e batize-se. Isso é uma ordenança. O Senhor Jesus cumpriu essa ordenança. Ele também se batizou. Quando a gente vem aqui, né, vai contando toda a história de Davi, de João. E aí o mesmo anjo vai até Maria e anuncia no mesmo momento, né? O nascimento de Jesus é anunciado ainda no capítulo 1 para Maria. E é tão lindo. Depois eu vou falar sobre Maria. Ela se revelou assim, uma mulher tão obediente, né? Ela era uma pessoa tão humilde. E aí também o anjo diz a ela, desculpa, gente, tá tendo um barulho aqui, é assim mesmo, tá? É vida normal que acontece, eu não tenho um espaço com acústica para poder gravar esses vídeos, eu faço do jeitinho que tá aqui, né? E aí Maria recebe essa visita do anjo, ela aceita com humildade, a princípio ela teve medo, ela aceita com humildade. Depois o anjo fala para ela que também Isabel está grávida. E ela vai até Isabel. É quando ela chega próxima a Isabel que o ventre de Isabel se alegra. E ali João confirmando, né, que estava chegando a mulher que carregava o Messias. Que coisa linda. Gente, assim, eu não sei vocês, mas eu fico até arrepiada quando eu leio, né, essas histórias. E aí tem o nascimento de João, depois de Jesus. Quando Jesus nasce, né, que seguindo o capítulo, Deus vai visitar pastores que estão na noite pastoreando ovelhas para avisar a vinda do Messias, dar esse presente a esses pastores, que é lindo demais, para eles irem até lá ver o Senhor Jesus nascido, né, o menino da profecia, e se segue. Mas
o que exatamente eu quero com essa mensagem de hoje? O arrepender dos nossos pecados, nos batizar e confessar que Jesus é nosso Salvador é necessário. E muitas vezes nós já fizemos isso. Lembra que ontem no meu devocional eu falei para vocês que eu ficava me perguntando para quem que Deus queria que eu falasse? E o que veio no meu coração é que talvez seja para você que, como eu, já tinha sido batizada. Já tinha passado pelo primeiro amor de Jesus. Porque é lindo quando você conhece a Deus. Tem pessoas que nasceram dentro de um lar evangélico e passaram a vida inteira ouvindo sobre o Senhor Jesus. E aí, na metade da vida, tem uma revolta, tem uma decepção, abandona a fé, mesmo tendo nascido num lar cristão, tendo conhecido a palavra de Deus genuína desde pequenininho, e mesmo assim a pessoa se desvia, né, com o linguajar do crente, né, se desvia, se afasta de Jesus. E tem também aquelas pessoas que conhecem na vida adulta, e é um compromisso muito sério, minha gente. Eu tive esse compromisso, eu tive o primeiro amor. Eu lembro que quando eu fui batizada, logo depois, né, dos estudos que eu entendi o papel que Jesus fez pela minha vida, eu queria loucamente ser batizada. E logo depois eu fiquei assim, eu quero fazer um curso de teologia. Gente, eu queria mergulhar. Eu sempre gostei de estudar. Eu sempre tive uma busca pelo oculto. Eu sempre frequentei várias religiões. Ai, meu Deus do céu, quando eu olho eu estava buscando. Eu já fui católica de nascimento, eu já fui espírita, kardecista, eu já fui, eu nem sei o nome que se dá, mas espiritualista, que crê em Buda, crê nessas coisas todas. Já frequentei lugares que acreditavam em seres extraterrestres, sabe, essas coisas assim, mas não os ET de olhinho verde, cabecinha grande, não, mas que, né, acreditava nos extraterrestres espirituais. Jô, mas e aí? Eu falei assim, tá, nenhum me entregou Jesus, nenhum desses lugares me entregou Jesus como meu Salvador. Jesus, para todos esses caminhos que eu andei, e foram muitos, a minha busca, eu estava buscando sentido para a minha vida. Essa é a verdade. Eu passei a vida inteira procurando sentido. Por isso eu andei tanto. E eu lembro até hoje, uma vez, eu estava aqui no kardecismo. Deixa eu tomar um golinho de café. E eu tenho um primo, que hoje ele é pastor. E ele estava aqui na casa do meu pai. E eu tinha chegado de um estudo. Eu estava contando para meus pais como é que era, como é que funcionava, aquela coisa, né? Tentando convencer meu pai e minha mãe de que aquele era o caminho, porque se eles não tivessem esse entendimento, né, que eles estavam perdidos, aquela coisa toda. E eu lembro que meu primo já era cristão, já era evangélico. E eu falando com ele, não, Gilmar, porque é assim, porque é assado, eu falando, né? E ele só me ouviu e balançou a cabeça e deu risada. Gente, passou alguns dias, ele veio até a casa do meu pai e me trouxe uma Bíblia de presente. Foi a primeira Bíblia que eu tive na minha mão, tenho ela até hoje. Agora que eu tô usando essa Bíblia de estudo, mas é ela que eu andava para cima e para baixo. Eu sou muito grato pela vida de Gilmar, porque foi uma pessoa que viu em mim que estava perdida, mas ele viu em mim uma pessoa que estava buscando, e ele me entregou a palavra de Deus. Ele me entregou. Se eu falar para vocês que eu li aquela Bíblia, mentira, eu não li. Eu não li. E demorou muito tempo para eu abrir, para eu ter essa humildade de buscar ali a verdade, né? Então, por todos os caminhos que eu caminhei, nenhum me trouxe a paz do meu coração, a paz de buscar. Nunca mais eu fui buscar mais nada. Por quê? Porque Jesus me preencheu. Naquele momento, Jesus me preencheu. Mas acontece que a palavra de Deus
Os caminhos do Senhor é assim. Satanás, ele não quer que você tenha essa salvação. Satanás já sabe que ele perdeu. Já sabe que Jesus tem a vitória. Mas o quanto ele puder levar de pessoas junto com ele vai fazer de tudo. E ele vai... Gente, quem tá no mundo não interessa para Satanás. É isso que vocês têm que pensar. Quem já tá no mundo, quem não acredita em Deus, quem não acredita no Senhor Jesus, quem já é do mundo, como diz a palavra, já é de Satanás, porque a palavra de Deus fala que não existe muro, não existe você. Deus fala assim, ó, não lembro agora qual é o versículo, mas fala assim, ele tá falando para a igreja de Coríntio, se eu não me engano, que você não seja, será que é Coríntio? Gente, eu não sei. É uma das igrejas que tinha, eu sei que tinha uma fonte térmica lá. Depois eu vejo, eu falo, a próxima vez eu falo pra vocês. Que não seja nem quente nem frio, porque assim eu te vomitarei. Ou você é de um lado ou você é do outro. Não existe muro. Então, assim, o fato de você não caminhar com Deus, automaticamente você já tá do outro lado. É mais ou menos assim, e Satanás não tá nem aí com a tua vida. Nesse momento você já é dele, né? Você já foi corrompido. Ele vai se interessar por essas pessoas quando elas começarem a mostrar interesse em conhecer a Deus. Aí ele já começa a fazer as investidas dele. Então, quando você é do Senhor, ele vai investir. Ele vai investir, ele vai te seduzir. Ele vai te trazer coisas do mundo em bandejas de prata. É tudo muito lindo. E você, no primeiro momento, vai se confundir com a palavra de Deus, achando que tudo aquilo é de Deus. E se você não tem base, se você não tem a palavra dentro de você, dentro do teu coração, você é facilmente corrompido pelas coisas do mundo, porque as coisas do mundo são muito bonitas. As coisas do mundo é facinho para você olhar as coisas boas e dizer, é de Deus. Eu não estou dizendo que não é de Deus. Tudo é permissão dele, é verdade. Mas a gente tem que entender que tem uma parte do caminhar que existe sim, as provas e tentações. As provas de Deus é o que, por exemplo, eu estou vivendo agora. São situações na minha vida que eu tenho que passar, que são sentimentos, que eu tenho que ser forte, que eu tenho que ter paciência, que eu tenho que construir dentro de mim os frutos do Espírito. Agora, as tentações são de Satanás. São coisas que querem me tirar desse caminho. As tentações é o que vai eu querer sair desse caminho, como vícios, como coisas que me afastam do Senhor e busca própria de mim mesma, entendeu? Porque o Senhor nos quer no caminho dele, e quando você está no caminho dele, por isso que tem tanta gente que tem essa dificuldade, você faz renúncias, você renuncia, você começa a viver dentro do amor de Cristo. O que Cristo veio fazer aqui na Terra? Trazer o amor, que é algo que nós não temos. Ah, mas eu amo meu pai, mas eu amo a minha mãe, mas eu amo meus filhos. Você ama um amor que não é o amor de Cristo. Porque Cristo nos ama independente de quem nós somos e do que nós fazemos. É esse amor que nós nunca vamos entender, mas que nós temos que buscá-lo. E esse amor não tem interesse. Esse amor não busca com interesse próprio. Esse amor não tem interesse próprio. Esse amor tem interesse pelo próximo. E se a gente consegue olhar para essa vida e entender que isso aqui é só uma passagem e que não faz sentido você perder a sua vida buscando coisas do mundo, e a única coisa que vai ficar, isso tá em Coríntios, no famoso capítulo 12 e 13 de Coríntios, que fala sobre o amor. Ainda que eu fale todas as línguas estrangeiras do céu e da terra, sem amor eu nada serei. É o capítulo mais lindo, aquilo ali me tocou profundamente. Nós devemos buscar o amor e os dos dons, né, que Paulo fala ali, que mais nós devemos buscar é o amor e o anunciar a palavra de Deus. E é isso que eu tenho pedido todo dia, para que ele possa me abençoar com esses dons. Então, como eu estava falando para vocês, eu tive
o meu batismo, eu tive o meu primeiro amor, eu queria me dedicar à palavra de Deus. Talvez eu não tenha sido instruída da forma como deveria. Eu fui desencorajada a fazer teologia na época. As pessoas me falaram que era assim mesmo, quando a gente se converte, a gente fica com esse tipo de pensamento, mas muitas vezes não é isso. Não sei se eu tivesse feito o que teria acontecido, mas também Deus não permitiu, foram tanta coisa que aconteceu depois disso. Eu tive o meu divórcio, eu tive primeiro uma falência. Eu falo que minha vida, ela teve uma linha de divisão muito forte. Em 2010, eu decidi pedir demissão da empresa que eu trabalhava para me dedicar ao empreendedorismo. Eu fui trabalhar com a Mary Kay. Ali, nesse momento, 2010 em diante, muita coisa aconteceu na minha vida, mas muita coisa mesmo. Que eu falo assim, quando eu olho a minha vida de 2010 para trás, ela é simplinha, ela é tranquila, aquela vida que vem vindo num ritmo, né? E de 2010 para cá, nossa, é um turbilhão, é um sobe e desce, uma montanha-russa de emoções e de acontecimentos. E foi em 2012 que eu me converti. E depois da minha conversão, eu não entendia, eu não sabia tudo aquilo que estava acontecendo comigo, todo aquele turbilhão de acontecimentos que foram acontecendo na minha vida, que eram provas e também tentações, e eu caí. Eu falhei miseravelmente em todas. Por quê? Porque eu não estava firme na fé, eu não estava do meu lado, não estavam do meu lado pessoas que pudessem perceber isso e me dar direção. Também não culpo essas pessoas, mas eu também não estava mais buscando a palavra como eu buscava antes. E quando você se converte, quando você aceita Cristo e sai do caminho, meu amigo e minha amiga, você fica uma presa muito fácil para Satanás te usar, para Satanás destruir a tua vida. Destruir a tua vida. Só que Jesus, a tua palavra também diz que ele não vai deixar nenhum para trás. Então, se para te trazer de volta, ele tiver que fazer uma transformação na sua vida, que seja feita essa transformação. Que tenha uma transformação na sua vida como foi na minha. Mas que ele possa te alcançar para que você volte para os caminhos dele. Então a mensagem de hoje é que arrependa-se agora. Se você já caminha com o Senhor, já teve seu momento de batismo, mas você não está frequentando igreja, você não está lendo a palavra de Deus, você não está buscando Ele no teu íntimo, você não está jejuando, não está fazendo nada disso, cara, tu tá fora, tu é uma presa fácil pro inimigo. Então, volte. Eu também tinha essa mentalidade, eu não quero voltar para igreja nenhuma, porque eu sei que a igreja é melhor. Eu não vou dizer para você, não é a igreja que vai me salvar, mas estar em comunidade é como se fosse realmente um rebanho. Você tá ali, ó, naquele rebanho. Você tem um pastor que tá olhando por você. Ah, mas o pastor da minha igreja, isso e aquilo. Gente, se você for buscar pastor, lógico, você tem que entender a mensagem que aquela igreja tá passando. Você tem que ter discernimento, por isso que você precisa primeiro pedir para que o Senhor te direcione um lugar para você ir, para você estar em comunidade, estar em comunhão, para você ter um dia onde você vai louvar a Deus, um dia que você vai entregar a sua vida, o seu dia a Deus. É importante sim. Eu também achava que igreja não era importante, eu era uma desigrejada, até eu perceber a importância que é estar dentro de uma comunidade. E não foi fácil. Eu lembro que eu e o Cris, quando a gente chegou aqui em Peruíbe, a gente visitou várias igrejas. E tipo assim, não é. E teve uma que nos acolheu e a gente foi ficando. Tanto que o Cris toca lá hoje. Tá sendo um momento muito bom. Depois de praticamente 2 anos, eu não tinha nenhum trabalho dentro da igreja, eu não queria. Eu falava assim, não quero me aproximar de ninguém. Eu tava muito machucada, tá, gente? Eu não quero participar de nada, não quero
me misturar com as pessoas, eu quero só ouvir a palavra de Deus. Era assim que eu cheguei na igreja. E aí eu lembro que esse ano, quando começou o ano, o pastor trouxe uma palavra que esse era o ano do servir. Nossa, aquela palavra mexeu muito comigo. Eu falava, meu Deus do céu, eu sou um ser humano inútil, vindo para a igreja só sentada nesse banco, sem fazer absolutamente nada, Senhor. Aí eu lembro que me levaram primeiramente para cuidar das criancinhas, pequeno rebanho. Gente, eu não tenho paciência nenhuma com criança, eu não sei cuidar de criança, eu não tenho filhos. E aí eu vi aquela situação, eu falei, não, Deus, não é isso que você quer de mim. Aí eu, não é possível, não é. Eu falei, não. Aí voltei, não fiquei, e fiquei lá na minha. Aí me chamaram pro louvor. Falei, gente, eu não canto nada, quando você começa a cantar, me falta ar, né? Então, não é ali também. E fiquei na minha. E aquilo me incomodando, que eu precisava servir de alguma forma, sabe? Até que um belo dia eu cheguei pra pastora e falei assim, escuta, não tem nada que eu possa fazer aqui na igreja. Sei lá, de repente que eu possa ficar sozinha, que eu queria começar. Mas assim, já tá naquele envolvimento todo, talvez ainda não era pra mim ainda. Porque Jesus tá me curando, tá me tratando de muitas coisas, sabe, gente? E aí a Simone falou assim, tenho o projetor. Eu falei, ótimo. E era uma coisa, meninas, que eu me incomodava. Eu lembro quando eu ia pro culto, às vezes quando eu não sabia o louvor, eu ficava olhando lá pra cima as letras, né, da música. E aí, às vezes a música falava e não tava a letra na sequência da música, eu ficava doida da vida. Eu falava, ai meu Deus do céu, cadê? E eu olhava pra trás pra ver quem é que tava lá. Eu falei, a pessoa esqueceu de passar a letra e eu não conseguia cantar o louvor, porque eu não via as letras passando a letra da música. E aí me colocaram lá, que era uma coisa que me incomodava, olha isso. Olha que interessante. Aí eu falo que hoje eu tô lá no fundo, no canto, e eu tenho a visão de toda a igreja. E Deus está ministrando no meu coração com esse trabalho. Parece tão insignificante para alguns, né? Mas você acredita que já vieram me elogiar, disseram que é diferente quando eu tô lá? Então eu sou muito grata a Deus, porque nós somos o corpo de Cristo e cada um tem uma função, né? Nossos dedinhos têm uma função, a minha orelha, minha boca, meus órgãos internos, meu nariz, minhas pernas, meus braços, tudo. Cada um tem a sua função e eles trabalham em harmonia, um precisa do outro. Então, eu sou uma pessoinha lá do projetor e eu faço questão de todo domingo postar, o pessoal fazendo ensaio. Então, hoje eu faço parte do Ministério de Louvor. Eu sou lá da turma do Ministério de Louvor. E eu sei que aos poucos Deus vai me mostrar o que Ele quer para mim. Eu tô sendo obediente, né? Tô fazendo as coisas no tempo dEle. Deus tem trabalhado em mim muito a questão da paciência, porque, como eu falei para vocês em outros devocionais, eu não sei nem se eu falei ontem disso, eu era uma pessoa que fazia tudo muito na força do meu braço, talvez, assim, na minha cabeça, né? Se fosse eu resolvendo a minha vida, talvez ela já tivesse resolvida. Se fosse eu tomando conta da minha vida, talvez eu já tivesse ganhando muito dinheiro, já tava morando numa casa maravilhosa, tava com carro, tava com isso, com aquilo, você tá entendendo? Só que eu decidi que eu não quero mais viver assim. Eu quero viver na dependência do Senhor. Eu quero o que o Senhor tem para mim. Porque tudo que eu fiz na força do meu braço, como eu falei ontem, eu perdi. E agora eu não quero mais. E eu sei que talvez eu dando esse testemunho, muita gente vai falar assim, eu não quero isso para mim, Ju, não quero. Pois é, eu também não queria. Eu estava levando a minha vida como se nada disso existisse, como se o mundo espiritual não existisse, como se a palavra de Deus não existisse, como se ela não fosse verdadeira, mas é como se fosse a leis que rege esse mundo, meus amigos. Não é porque você não sabe como significa a lei da gravidade que o fato de você pular de um prédio vai te impedir de você cair no chão e morrer. A mesma coisa é a palavra de Deus, as leis de Deus para a nossa vida. Mesmo que você não queira enxergar, mesmo que você não queira ouvir, elas vão te afetar. Então, arrependa-se. Olha que Deus maravilhoso. Olha o que Jesus fez por nós. A gente não tem compreensão do que Jesus tem por nós. Eu espero de coração que ao longo dessa
né, desse devocional que eu vou fazendo assim, eu consiga trazer de alguma forma. Mas não adianta você ficar só no que eu falo, o que outros pastores falam. Você tem que mergulhar na palavra, você tem que encontrar aqui esse sentido para sua vida, novamente, né? Esse Deus maravilhoso nos convida para que a gente se arrepende, confesse os nossos pecados a Ele. Então, se tem coisa dentro de você que está te angustiando, que você se pergunta, meu Deus, por que isso, por que aquilo, você não tem resposta, você quer entender por que a sua vida está do jeito que está, talvez seja um momento que Deus está te confrontando, cara. E, sei lá, a minha experiência, me ajoelhei, entreguei, simplesmente disse, Senhor, não consigo mais. Não consigo mais, eu entrego a Ti a minha vida. Eu cheguei num ponto que eu queria morrer. Eu não conseguia mais viver. De tanto que eu estava lutando contra a vontade de Deus na minha vida. E é uma luta que você perde. Você não ganha, você perde. E chegou uma hora que eu não estava aguentando mais. Eu lembro que eu fui pro meu quarto. Eu nem cheguei a ajoelhar, eu deitei na cama, eu chorei tanto. E eu falei, Senhor, eu não aguento mais. Eu quero morrer. Eu não aguento mais essa situação na minha vida. E depois de ter chorado. E só pensando em Jesus, no que Ele podia fazer para mim, por mim. Eu sei que foi um dia que eu não falei quase nada. Na verdade, eu não falei, só falei isso. Senhor, eu não aguento mais. Eu tô sem força, eu não aguento mais, me ajuda. E depois de ter chorado, eu caí no sono. E quando eu acordei, eu tava tão aliviada. E depois daquele dia, minha vida mudou. Eu comecei a aceitar muitas coisas. Eu aceitei que eu não podia mudar. E Deus trouxe para mim aquela confiança que eu precisava, que tudo vai ficar bem, só bastava eu confiar nele. E desse dia em diante as coisas vêm acontecendo. E eu tenho sido obediente. E tem coisas que eu não quero aceitar. Mas mesmo assim, eu tenho dito sim. E isso que eu tô fazendo aqui agora. Falando para vocês, gravando esses vídeos. É um chamado. Que eu também não queria fazer. Veja que eu fiquei um períodozinho aí sem gravar vídeo. Tem dia que eu não tenho vontade de fazer. E eu falo, não, mas eu tenho que fazer. Eu preciso fazer. O que eu faço aqui não significa nada pelo que Jesus fez por mim, né? E o desejo do meu coração é que realmente alcance o coração de alguém. Alcance o coração das pessoas. E eu peço todo dia esse dom para Deus. Deus, me deu o dom de anunciar a Tua palavra e me deu o dom do amor, que é o que Paulo fala que nós devemos buscar. E é isso que eu quero te pedir. Com muito amor no coração. Se você está afastado do caminho do Senhor, comece a ler as Escrituras. Faça uma oração sincera a Ele. Arrepende-se do que você já fez. Ele vai te perdoar. Ele já te perdoou, na verdade, né? O que fica aqui na nossa cabecinha vai ser as acusações de Satanás, mas Ele já nos perdoou. Volte para o caminho. Como eu falei ontem, o tempo está passando muito rápido. Nós não temos muito tempo. Ah, mas isso parece frases apocalípticas, mas é mesmo, né? E Deus precisa de trabalhadores. Ele fala na palavra dele que a seara é muito grande e poucos são os trabalhadores. E o fato de você voltar para o caminho do Senhor não é simplesmente só para você voltar para ficar... Não, para trabalhar, porque a seara é grande. Nós temos um trabalho muito grande para fazer aqui na nossa terra. Primeiramente na nossa família, orando pelo nosso país, pelo nosso planeta, tá certo? Então... essa é a reflexão que eu quero deixar para vocês hoje, de mostrar que a mensagem de João ainda é viva até hoje e que Deus nos chama a esse arrependimento. Foi necessário toda uma história que começou, gente, sei lá,
10 mil, 6 mil anos, 5 mil anos atrás, até chegar os dias de hoje, com a mesma mensagem, para que a gente se arrepende e busque o Senhor. Porque vai ter o fim disso aqui tudo. Uma hora vai chegar. E que a gente possa estar do lado certo, tá bom? Olha, que você tenha um dia abençoado, que o Espírito Santo possa tocar o seu coração, em nome de Jesus. E até a próxima.